E aí pessoal, tudo bem? Hoje iremos comentar o artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º trata do princípio da territorialidade. Acompanhem comigo. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Para entendermos o artigo 5º, temos que saber que há duas limitações para a validade da lei penal. A primeira diz respeito à territorialidade e a segunda à extraterritorialidade. O artigo 5º, como falei, trata da territorialidade, ok? Como base de entendimento, vamos anotar que a territorialidade é a regra para a aplicação da lei penal brasileira. Ou seja, a lei brasileira é válida em todo o território nacional. Como exceções, teremos as normas contidas em tratados e regras de direito internacional. Como exemplo, temos o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional está previsto na Emenda Constitucional 45. Esse tribunal é competente para julgar genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, dentre outros. Sendo assim, se forem esgotadas as vias processuais internas do Brasil, sem que tenha havido sucesso na apuração desses crimes, então recorre-se às normas do Tribunal Internacional Penal. No entanto, a maior dificuldade para se entender o princípio da territorialidade é encontrada no conceito de território. Juridicamente, território é tido como o espaço em que o Estado exerce sua soberania. Ou seja, o território nacional é onde o Estado manda e desmanda. Precisamos saber o que compreende ou não o território brasileiro. Território não são apenas os limites territoriais, o solo, entendeu? O mar, os limites de solo e os limites de mar. Há também os chamados de territórios por extensão. O problema é saber onde encontramos o conceito de território por extensão. Mas calma, é mais simples do que você imagina. Basta ver os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º. Vejamos. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Acredito que a leitura atenta desses parágrafos não deixa qualquer dúvida. Observação: as sedes diplomáticas não são consideradas extensão do território de seus países, mas são dotadas de inviolabilidade como garantia dos representantes estrangeiros. Sendo assim, as autoridades locais só podem penetrar nelas com a autorização do diplomata. No entanto, se o crime for cometido por alguém que não faça parte da alegação estrangeira, então, nesse caso, aplica-se a lei brasileira. E o espaço cósmico? Por exemplo, um crime cometido na Lua. Qual lei será aplicada? Alguns dizem que um crime cometido na Lua é um crime sem gravidade. Foi sem graça, né? Na verdade, o espaço cósmico é de uso comum. Sendo assim, não há norma jurídica acerca de sua competência.
No entanto, a doutrina defende a aplicação das normas do direito penal internacional. Com isso que vimos, você será capaz de acertar questões de concursos ferradões. Ferradões ou ferradãos? Concursos ferrados. Vamos ver se você é capaz de acertar uma questão de um concurso de auditor fiscal sobre esse tema. Vejamos. Essa é uma questão aqui de cargo de auditor fiscal de Tribunal de Contas Estaduais, aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2010. Vejamos. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo de: primeiro, embarcações brasileiras de propriedade privada que estejam em mar territorial estrangeiro. Segundo, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo de aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro que estejam em espaço aéreo estrangeiro. Terceiro, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo de embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam em mar territorial brasileiro. Está correto que se afirma apenas em letra A, 2 e 3, letra B, 3, letra C, 1 e 2, letra D, 1 e 3 e letra E, 2. A resposta você vai encontrar facilmente no artigo 5º, parágrafo 1º. No entanto, para quem ainda não entendeu, não perca o próximo vídeo, pois iremos comentar esta questão e comentar também o artigo 6º. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Felicidades, coragem e sucesso. E até o próximo vídeo. Abraços!